Galera, o meu objetivo hoje é ranquear, com base na minha opinião, os piores e menos piores casos da internet que eu falei durante toda a vida do canal. Vídeo não recomendado para menores de 12 anos. Antes de qualquer coisa, o critério é meio que minha opinião. Vocês podem ter muito bem uma diferente e fazerem diferente. Eu criei essa tier list, ela tá pública, vou deixar na descrição para vocês criarem a lista de vocês, caso vocês queiram. E também eu queria deixar claro que só vai entrar casos que eu falei de forma mais detalhada. Casos que eu falei daqueles 2 vídeos, dos crates da conspiração e teorias da conspiração, não entram porque eu falei por 20 segundos, então não sei se dá pra contar também. Enfim, vamos começar da primeira pessoa que eu falei há muito tempo atrás, que foi o Ricardo Chagas. Antes de continuar, também um outro aviso, são 51 pessoas. Eu vou ter que acelerar bastante, porque senão eu ia passar o ano inteiro falando. Mas voltando, Ricardo Chagas... uma outra aviso que eu esqueci de dar. Tier S é os piores casos, Tier F são os não tão piores casos, tá? Quanto mais acima você estiver na lista, pior é o seu caso. Voltando, Ricardo Chagas, ele basicamente acusou o Core, um iShow Speed, um gurizinho português de estarem mexendo com aliciamento. E quando foi criticado, ele ameaçou processar quase a internet inteira da gente ficar sendo um arrombado. Cara, fora o fato que ele indiretamente matou o pai do Core. Uau. Cara, menos que um tier A não tem como mudar. Menos que isso é impossível. O cara fez muita bosta. MC Pipoquinha. Ela fez um monte de coisa pai, ela lança umas músicas muito pai, ela faz os comentários pai e plagiou o Iron Master. Não tem como pôr ela tão alta. Eu vou colocar ela num singelo E. Pode ser que eu suba, mas por enquanto é só isso. Blusão, não falei de forma muito detalhada, mas é S. Quando você sabe a quantidade de coisa que o Blusão já desenvolveu, menos que essa é impossível. Verbaleza, ele gravava vídeos de rap, só que ele ficou numas polêmicas de ficar fazendo umas animações super fetichistas. Não tem como colocar ele muito alto também. Eu vou deixar ele atrás da MC Pipoquinha no tier E. Alejandro Ferreira é criança coach. Cara, ele faz comentário muito bosta, muito esdrúxulo. Só que eu não sei se dá pra colocar ele num ranking muito alto também. Eu vou colocar ele na frente da MC Pipoquinha no tier E. Só que não tem como deixar ele numa posição muito alta, não. Diamond Bluff é um caso que eu falei há bastante tempo atrás. Aliás, não é nem a vez dela, calma um pouco. Fio Influência é um caso que eu falei há uma cota. E basicamente ele adora se meter em polêmica. Essa lore. Eu vou colocar no tier D, porque ele tá acima dos outros, só que ele não tá muito acima. Agora sim, a Diamond Bluff. Basicamente ela fazer umas coisas erradas. Nem lembro muito o que ela fez, que já tem mais de um ano do vídeo dela e o caso dela não é lá a coisa mais extrema do mundo. Eu vou colocar ela no final do D, atrás do Fio Influência, mas não muito acima também. Endo Dobson é o primeiro dos locals que eu falei, só que ele é um dos mais de boas. O que ele faz é comentar muito idiota. Eu vou colocar ele atrás da MC Pipoquinha. Acho que é a melhor posição pra ele. O Urandinho eu vou deixar pra falar mais tarde. Professor é vegana. Tier C. Cara, ela compara você não ser vegano com nazismo. É isso. Luster Felix, basicamente, ele comete o mesmo erro 1 milhão de vezes e nunca melhora, nunca. Fora também com a animação idiota dele. Eu vou colocar ele no final do D, porque eu acho que é a melhor posição pra ele. Emily Vick, ela faz uns vídeos muito ruins pra criança, sendo franco. E ela é paia. Última posição do E. Kátia Alencar, por enquanto eu vou subir ela pro B, porque ela faz toda uma manipulação com um monte de pessoas. Fora tudo que ela fez com o Gui X, que putz grila, e outras pessoas, tipo o próprio Lax. Mário Coelho, olha, se eu fosse contar Mário Coelho até o primeiro vídeo dela, eu provavelmente colocaria ela, tipo, aqui junto com a MC Pipoquinha. Só que depois que eu fui vendo outras coisas, o lance dela com o Valadão, ela postou uma foto esses dias com o Valadão de novo, ela não aprende, putz grila. E também todo aqueles... Mano, ela é
covarde, porque ela lança um vídeo falando uma coisa, ela interpreta de forma proposital um vídeo de uma forma negativa para manipular o seguidor. Sabendo disso, eu vou colocar ela na frente da professora vegana. Ela não é uma Katia Alencar, mas eu acho que é um tier C ela merece. Tende é Troll. Troll é tier F. Hulk BR Mano, ele fez muita coisa. Ele rouba canais, ele mexe com coisa de aposta e ele é um baita covarde. Eu vou deixar ele no final do B. Christian é S também. Na verdade, eu acho que eu coloco ela na frente do Blusão ainda. Mano, é que a Christian, apesar de tudo, eu não sei o quão errado você te falar isso, mas a Christian, devido ao transtorno que a gente sabe que ela tem, ela não é mal por natureza. Ela é manipulável. Ela teve uma péssima influência, uma péssima educação, e com o tempo isso foi evoluindo para as coisas. Enfim, Nick Bait é S acima da Christian ainda. Eu não vou alongar muito. Pastor Miguel. Ele capitaliza em cima da fé. Isso é muito tenso. Eu vou deixar ele no final do C por enquanto. Camilinha. Olha, ela em si é meio que uma peça do Ítalo Santos. Ela em si não tem muita coisa pra falar sobre ela. Ela foi adultizada, mas ela não tinha responsabilidade, maturidade pra definir uma coisa. Então eu vou deixar ela no F, mas porque não é culpa dela as coisas terem acontecido. Mais um crente, Leonardo e Sara. Os crentes, ele é provavelmente mais de boa, já que o máximo que ele faz é ficar: ai meu Deus, o Hug Wug é do capeta. Não tem muita coisa fora isso. Tier Faz tudo, eu só tô vendo ela esses dias. Mano, até hoje ela fica com aquele conteúdo idiota. Ai não, vamos demonizar a empatia. Cara, ela não é tão grave quanto os outros, mas eu acho que ao menos um tier D, eu acho que ela merece sim. Caio Modesto é um caso muito engraçado, porque é aquilo que eu já falei 2 vezes. Ele é 50-50. Ou ele vai gravar um conteúdo muito bom, ou ele vai gravar um conteúdo muito ruim. Então é muito difícil de avaliar ele. Eu vou colocar ele no final do E, até atrás do Leonardo e Sara. E eu acho que é a melhor posição. Mas Teixeira é outro crente relativamente simples de falar, já que ele fala as asneiras mesmo, mas não é lá tanta coisa. Eu vou deixar ele atrás do Verbalize. Gente, outra coisa antes de continuar. Perdoe se minha voz estiver meio ruim, é que eu tô meio doente. E também perdoe se estiver passando muito veículo, é que eu tô gravando isso aqui de dia, eu tenho costume de gravar de noite, e hoje eu não vou conseguir gravar de noite. Enfim, o Digo vai ser o primeiro dos casos que vai ser do Tier N. O que é o Tier N? Basicamente, pessoa que ela não fez nada de errado, que eu só fiz vídeo falando bem mesmo. O Humpty Dumpty. Cara, o Humpty Dumpty é um arrombado. Mano, o Humpty Dumpty é muito arrombado. Eu vou colocar ele Tier A, na frente do Ricardo Chagas. Porque o Humpty Dumpty, ele apoiou o Ricardo Chagas fez, ele apoiou o que o Hulk BR fez, ele apoiou tudo que outras pessoas ruins fizeram, ele apoiou. O Haluca, por exemplo, sabe? Enfim, Nilson Isaías é o mesmo caso do Digo. Falando nisso, eu tinha que ter avaliado o Haluca já, não? Eu esqueci de avaliar o Haluca. Cara, o Haluca é S. Na frente, atrás do Blusão, mas é S. Onico Gira Kaiju, ele é muito estranho, só que ele não é muito problemático, fora o fato de ele ter perseguido uma pessoa por 10 anos. Eu vou colocar ele na frente da Diamond Bluff, eu acho. Agora vem Jake Sonic, que é um A. Vou deixar atrás do Ricardo Chagas. Draken Lord, ele é muito imaturo, só que ele em si não faz muita maldade. Olha, eu vou deixar ele atrás do Andrew Dobson. Gente, de novo, é só minha opinião. Eu posso estar falando muita asneira no ponto de vista de vocês, mas minha opinião. Cyrex. O Cyrex. Tem que avaliar ele, na verdade. Ele tem umas coisas muito escrotas. Eu vou deixar ele por enquanto no topo do A. Pode ser que eu mude. Eline Conceição vai direto pro B, porque, mano, ela é pau a pau com a Katia Alencar.
Se você contar apenas o conteúdo, a Irene Conceição é muito pior que a Kátia Alencar. Mas se você contar tudo que a Kátia Alencar fez com o Gui X, com o Laques, com todo mundo, toda aquela manipulação que ela fez e faz com o livro dela, com toda aquela problematização que ela fez de ficar atacando pessoas, a Kátia é pior. O documentarista, ele grava com teoria da conspiração, que em si não é nada muito problemático. Só que o texto que ele apoiou Dáquila. Cara, o simples fato de você apoiar Dáquila já vai dar muito ponto negativo, porque vocês vão entender quando eu falar do Urandir. Mas eu vou deixar ele final do C. Sandro Rocha é direto pra topo de A. Não pelo que ele fala em si, quer dizer, sim também, porque ele é antivacina. Cara, o Sandro Rocha é o tipo de pessoa que se eu visse na frente, eu ia xingar. Eu ia militar, eu ia ser chato pra cacete. Porque, mano, é insuportável. Porque absolutamente todos os problemas do mundo ele vai ficar... vacina. Você é uma ótima propaganda pra vacina. Se seu filho não tomar vacina, vai ficar igual o Sandro Rocha. Luciano César. Ele em si também não faz nada muito problemático, só que tem toda aquela coisa de teoria da conspiração que... Cara, eu odeio teoria da conspiração porque, apesar dela em si não ser nada problemático... Ela manipula as pessoas, ela faz as pessoas acreditarem em coisas impossíveis. Ele também já ficou com muito papinho com Dáquila. Então já vai ter altos pontos negativos também. Eu vou deixar ele atrás do Ricardo Chagas. Liquid Chris, ele não é 100% puro, só que... Mano, ele não fez nada muito ruim assim até. Mas foi zoar um pouco a Christian. Então eu vou deixar no final do F. Mesma coisa é o Marvin. Isabela Junk, não tem como não, eu acho ela pior que a própria Christian. Topo de S. Smart Schoolboy é um caso muito parecido, só que eu acho que fica atrás do Haluka. Brandon Scott Hall, cara, ele literalmente matou pessoas. É topo de S até agora. Blue Spike. O nível de maldade que fez com a Christian é pau a pau com a Isabela Junk. Só que eu ainda acho a Isabela Junk um pouco mais extrema. Eu vou deixar logo atrás da Christian. Pastora Nadir, ela faz muita bosta. Muita bosta. Só que até onde eu sei, ela nunca fez nada muito errado com a pessoa em si. Então seria injusto colocar ela numa posição alta. Eu vou deixar atrás do Verbalaze. Vinícius Lana já é outros 500, porque além dele apoiar terraplanista, além dele ter feito um trem lá com outro cara que espalha uma teoria absurda, além dele ser um baita gado da Mário Coelho, vou usar esse termo mesmo, ele é um gado da Mário Coelho, tem também aquele rolo do cara, às vezes ele desvirtua a realidade a um nível insano. Ele contradiz o próprio evangelho. E tem aquele trem dele ficar manipulando as pessoas, falando assim, ai não, que o mundo vai acabar agora, você precisa comprar meu ouro. Então, uma posição alta aí tem que ficar. Eu vou deixar ele entre o Ricardo Chagas e o Luciano César. Marimel é mais um caso de Tier N. O que elas representam é um caso de Tier A, pra mim. Só que elas em si são inocentes. Elas em si são... adolescentes que não têm culpa do que acontece em volta delas. Fabiano Norato, eu vou ameaçar colocar ele na frente do Hulk BR. Na verdade, eu acho que eu vou colocar o Hulk BR na frente dele. É que eu não sei se o Hulk BR é pior que aquelas duas crentes. Eu vou presumir que sim. Eu vou colocar ele final do A e o Fabiano Norato fica do lado das duas. Eu acho que é ideal, por conta do que o Fabiano fez com a Rosana e afins. Mario Games. Ele em si não é criminoso assim também. Tipo, ele vai ficar enchendo o saco com um fetiche bizarro dele e ele vai gravar live batendo punheta, mas, tipo, fora isso, não sei se tem lá muita coisa ruim sobre ele. Vou colocar no final do B. Rica Games. O Rica Games já é outros 500. Cara, o Rica Games,
Eu até fiquei meio espantado com o vídeo de Locals que eu fiz, que eu vi umas pessoas falando assim, ai não, mas que o Rica Games ele faz umas coisas. Cara, ele fazia umas críticas legal, assim, olhando, tipo, realmente a inflação do Brasil é uma bosta, a economia do Brasil muitas vezes é uma bosta. Só que, mano, o cara é um misógino de marca pior. E fora o que aconteceu depois que ele retornou. Eu não me surpreenderia se ele fosse se ele virasse um horror call daqui uns tempos. Então, pelo menos por enquanto, eu vou deixar ele só atrás do Christian. Mas pode ser que ele suba. Ouriço Pintor. O Ouriço Pintor é um bosta. Bem bosta. Eu acho que vou colocar ele na frente do Fabiano Honorato. Acho que é a posição mais correta. Carlinhos, eu vou colocar final de apesar dele gravar uns áudios terríveis, ele nunca fez nada com alguém. Que a gente saiba, obviamente. A não ser que ele tenha feito alguma coisa com o Dalvo, esse tipo de coisa. Mas eu acho que final de é a melhor posição pro nível de problemática que ele representa. Ministério Eton, que é o último caso da primeira temporada e o mais recente, ela fica assediando pessoas, assediando no sentido de ficar perturbando a paciência delas. E fica gritando com as pessoas no meio da rua, tipo, isso não é pouca coisa não. Mas eu não sei se fica com esses três aqui. Eu vou colocar na frente do Mario Games. Eu acho que é a melhor posição. Cara, agora falta o Urandir / Dáquila. Cara, absolutamente nada se comparar com o Dáquila. Gente, pode parecer hiperfoco, pode parecer obsessão, mas, mano, nada daqui chega perto de Dáquila. Simplesmente porque, beleza, não, mas a Katia Alencar, ela vai manipular, ela vai ficar inventando coisas, ela vai ficar atacando pessoas, beleza. Não, mas o Luciano César vai dizer isso aqui, não, mas o Vinícius vai vender produto. Cara, o Urandir faz tudo isso, e pior, porque simplesmente o cara, ele criou uma organização, um ecossistema que ele tem o braço financeiro, tem o braço de BDM, de ficar vendendo produto, de ficar vendendo os trens dele, só que tem o braço mitológico. Tem um braço onde ele vai dizer que você tem que comprar o que ele vende, porque senão você não vai sobreviver. Tem um lado de você tem que ir pra zigurates, ficar treinando com eles. Você tem que ficar pagando eles, senão seus parentes vão morrer. Tem o ponto que eles têm umas ideias muito problemáticas que muita gente vê como seita. Tem o fato dele ficar literalmente fazendo acordo com o governo, que é uma coisa que eu acho grotesco. Cara, o cara fez acordo com o governo de São Paulo, com o governo do Paraná, o cara foi premiado em Brasília. Mano, isso é horrível. Galera, vou ser bem franco. É uma mancha pra história do Brasil, o Urandir. O Urandir é uma mancha pra história do Brasil, sério. É uma sombra que a gente tem que esquecer. Eu tenho muito receio do que ele vai fazer. Tem uns papos muito estranhos que... Cara, o Urandir, ele fala que em 2028, todos que tiverem sobre Dáquila vão desaparecer. Vão transmutar, que eles falam, mas que vão ir pra outra dimensão, vão desaparecer. Mano, eu quero que vocês só ouçam isso e pensem, isso é problemático ou não? O quão problemático é uma pessoa dizer que um grupo de pessoas que treinarem vão ir pra outra dimensão e vão deixar de existir na forma física? Damasco esqueceu P-Novas. P-Novas é um típico caso de Tier D. Ele teve a ação ridícula de assediar uma criança e ficar encrencando com youtubers. Mas ele também é uma criança e até se redimiu, então colocar ele mais alto na lista seria desonestidade. Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra alterar. Eu acho que eu vou... é que, mano, especialmente o Tier S é muito complicado, porque tem como você definir quem é pior entre, sei lá, Christian, Haluk e Blusão? Não tem, é muito difícil. Tier A eu acho que tá ok, Tier B
Também Tier C. Eu acho que vou dar uma leve subida na Mario Coalho. Eu acho que vou deixar ela atrás da Ministério Eton. Eu acho que eu vou subir o Lusterflix e a Fera e Tulipas. No Tier E. Não, o Tier E foi o maior tier daqui, né? Na verdade. Só que eu acho que tá ok. E Tier F. Eu acho que o Tier F tá bom também. Acho que eu só vou subir a Camelinha pro finalzinho do Tier E. Ficou assim nossa lista do final. Espero que tenham gostado do vídeo. Para você que chegou até o final, eu lhe faço uma pergunta. Você gostou do vídeo? Se sim, então deixa o like, considere se inscrever no canal e nas minhas 900 redes sociais, entrar no meu belíssimo servidor no Discord e no meu canal principal que tem umas gameplays do Balacobaco. De toda forma, fique com Deus e falou!